Um poço abre-se no abismo, e saem criaturas que nunca existiram na terra, com o poder de atormentar os homens por 5 meses, sem os matar, apenas fazer sofrer. E depois de tudo isso, um exército de 200 milhões aparece e mata 1/3 da humanidade. Isto não é ficção científica. Está no livro do Apocalipse, e é a parte que ninguém quer ler. Bem-vindo ao véu rasgado. Você sabe o que é guerra espiritual? Hoje chegamos às trombetas mais perturbadoras de todo o Apocalipse, a quinta e a sexta, chamadas de primeiro e segundo ai. Se as primeiras 4 trombetas afetaram a natureza, estas afetam diretamente os seres humanos com uma intensidade que vai além de qualquer catástrofe natural. Fica até ao fim e descubra o motivo. Apocalipse capítulo 9 versículos 1 ao 11. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu à terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e assim o poço foi aberto. Então subiu do poço uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram obscurecidos pela fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, a estrela caiu do céu com a chave do abismo. Na linguagem bíblica, estrelas são frequentemente anjos. Este é um ser espiritual com autoridade sobre o abismo, o lugar de confinamento dos seres espirituais mais perigosos. E do abismo saem gafanhotos, mas não gafanhotos comuns. A sua aparência era como cavalos preparados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro. Os seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. O som das suas asas era como o som de carros de muitos cavalos correndo para a batalha. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, com ferrões. E o seu poder era o de ferir os homens por 5 meses. Seres híbridos, com características de múltiplas criaturas, com inteligência, com organização militar, e com um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, que significa destruidor. E o seu poder é específico, não matar, apenas atormentar. Por 5 meses, os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Vão desejar morrer, porém, a morte vai fugir deles, pois ela sabe que esses homens precisam pagar suas sentenças. Apocalipse capítulo 9 versículos 13 ao 19. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz dos 4 chifres do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 200 milhões. Ouvi o seu número. 4 anjos presos, não livres. Confinados especificamente para este momento, para ser exatamente nesta hora, dia, mês e ano. E quando soltos, comandam um exército de 200 milhões e matam 1/3 da humanidade. Se hoje a população mundial é de 8 bilhões de pessoas, 1/3 equivale a mais de 2,67 bilhões de mortos, num único evento. E como morrem? Os cavalos da visão tinham cabeças como de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E depois de tudo isso, depois das 4 primeiras trombetas, dos gafanhotos do abismo, de 200 milhões de soldados matando 1/3 da humanidade, o que faz o resto da humanidade? O resto dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, não se arrependeram, continuaram a adorar demônios, continuaram no homicídio, na feitiçaria, na impureza, nos roubos. O coração humano sem Deus, mesmo diante do julgamento mais evidente, escolhe a rebelião. A sexta trombeta revela algo que está no centro de toda a teologia bíblica: o livre-arbítrio humano. Deus não força ninguém. Mesmo diante de julgamentos cósmicos. Mesmo diante da morte de mais de 2 bilhões de pessoas. A humanidade ainda pode escolher. E o Apocalipse mostra que muitos vão escolher a rebelião até ao fim. Mas há um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, um momento de graça, um livro pequeno que João come. 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. Sim, Deus ainda está a trabalhar. Ainda está a chamar. A sétima trombeta não soa ainda. Há tempo. Há graça.
E isso é o coração de Deus mesmo no meio do julgamento. Resta agora a última trombeta, a sétima, o momento em que o mistério de Deus é consumado. E assim, entramos nas 7 taças, o julgamento final e mais intenso de todo o Apocalipse. Inscreva-se no canal. Ative o sino. O véu está rasgado.